Jesus, eu quero agradecer mais uma vez a você que está conosco nesse momento. Quero também agradecer toda a equipe técnica que está aqui me ajudando para que essa live chegue até você, o Ministério de Louvor, o Ministério de Dança, todos os que estão promovendo esse momento de adoração na presença de Deus, ao qual está chegando na tua casa. E nessa noite, meu querido, eu quero compartilhar com você um assunto interessante. Nós temos observado, eu tenho observado muitas coisas nesses dias, nesses meses que nós estamos de pandemias, de confinamento. Nós temos aprendido muitas coisas e nós temos também muitas coisas. Gostaria de falar sobre algumas delas aqui atual e que estamos passando. Por isso eu quero que você escreva. Eu quero falar hoje sobre o desafio de você ser um crente nesses dias, nessa realidade de hoje que estamos vivendo, amados irmãos. Muito importante que nós entendamos isso, porque estamos vivendo dias difíceis. Esse tempo que nós é um grande desafio para nós, aonde ser cristão, mais difícil. Você me pergunta, por que se torna mais difícil? Porque não basta nós sabermos sobre Deus. Tem muitas pessoas que sabem sobre Deus, sabem a respeito de Deus, mas ela não conhece. Então, o nosso desafio hoje é conhecer a Deus na prática, como um estilo de vida. Por quê? Porque, amados, as coisas que estamos contemplando hoje, na nossa frente, elas mostram para nós a realidade, e nós temos que nos posicionar, olhando as notícias que saem todos os dias nas mídias, tanto na mídia, rede social, como a comum, como a normal, que nós estamos acostumados. A gente pode ver muitos fake news, muita coisa. Fake news é um nome que deram para mentira, é mentira. Então nos nossos dias mudaram o nome, porque sabe que hoje as pessoas mudam o nome das coisas erradas, não é mentira, agora é fake news. Então a gente vê muitos fake news, como se fossem verdades, mentiras se transformando em verdade, e muitas verdades se transformando em mentira. Então nós temos um desafio pela frente. A gente vive numa guerra, eu tenho falado isso aqui, numa guerra de informações de todos os lados, que se nós não soubermos filtrar, se nós não soubermos tirar os ossos, os espinhos do meio dessas informações, nós acabamos acreditando em mentiras. Por isso que é um desafio nós hoje sermos cristãos verdadeiros. É um desafio muito grande. Nós sabemos que a única verdade que pode mudar nossa vida e transformar o nosso coração é a verdade da palavra de Deus. Como crentes em Jesus, crentes em Deus, devemos dar bons testemunhos. Esse é um desafio para nós, mesmo sabendo que seremos reprovados por isso, porque hoje você ser correto não é mais muito bom. Hoje você procurar a justiça, ser justo aos olhos desta sociedade, não é bem aceito, meus irmãos. Então, quando nós nos propomos a dar bons testemunhos, tenha certeza, a gente vai ser reprovado por pessoas, porque dar bom testemunho é viver uma vida correta, é viver uma vida sem roubo, é viver uma vida sem mentira, é viver uma vida sem mau caratismo, e isso nos nossos dias é caretismo. Você ser uma pessoa correta hoje, toda certinha, as pessoas vão te reprovar por causa disso. Infelizmente isso acontece. A gente vê pessoas sendo perseguidas só por falar a verdade, só por querer ser justo. A gente vê isto acontecer diante dos nossos olhos. Estamos chegando, queridos, em um ponto, preste atenção, em um ponto, ou você é justo, verdadeiro, ou você será engolido pelo sistema em que o mundo vive. E a Bíblia diz em 1 João 5,19 que o mundo jaz no maligno.
O mundo está morto em trevas. O mundo está numa nuvem de escuridão. Então nós precisamos nos posicionar como luz. E ser luz é ser correto, amados. Ser luz é você fazer a coisa certa. Nos dias de hoje, você vai ser perseguido. Você vai ser perseguido. As pessoas, para o sistema ser correto hoje, não cabe. Por isso nós enfrentamos uma grande luta, uma grande batalha diante de nós, todo santo dia. Então a pergunta que eu faço para você hoje, e para mim também, é a seguinte: qual será a nossa atitude diante de tudo isso que estamos vivendo? Qual vai ser a sua atitude, a minha atitude diante disso? É o que nós pretendemos descobrir aqui. Nós vamos vencer esse desafio. Por isso eu vou ler com vocês Mateus 5, de 1 a 12. Acompanhe comigo. Mateus 5, de 1 a 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e tendo-se assentado, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque aos profetas que foram antes de vós. Amados, quando Jesus falou essa palavra, esse sermão, que hoje é conhecido como Sermão do Monte, ele já tinha os seus discípulos, uma multidão o seguia. Discípulos e multidão seguiam Jesus. Jesus pregava, curava, expulsava demônios, milagres, e isso atraía as multidões. Então ele se retira para esse monte, o monte das bem-aventuranças, e ali ele fala essas palavras que hoje é conhecida como Sermão do Monte. Tem muita coisa que nós poderíamos falar desse sermão, só desses 12 versículos aqui. Na verdade, um versículo só já daria para a gente falar isso aqui, mas eu quero trabalhar sobre alguns aspectos, 2 aspectos desse versículo, para a gente poder compreender a realidade atual. Veja, irmãos, nesses dias atuais, as pessoas vão falar mal da gente, elas vão nos injuriar, vão mentir, e diz que são todas as coisas contra nós. Ou seja, você ser correto é motivo para você ter inimigos, porque hoje a gente vive inversão de valores, amados. Pessoas do bem são presas, e pessoas que cometeram crimes contra a sociedade são soltas. A justiça não está do lado dos bons hoje, mas está do lado daqueles que infringem a lei, infelizmente. Mas muito bem, Jesus tinha 2 públicos que estavam naquele momento ouvindo ele. Os discípulos. Tinha a multidão, Jesus passou a ensinar os discípulos. E existe uma diferença entre discípulo e multidão. Os discípulos são aqueles que querem ser iguais a Cristo. Eles queriam estar próximo de Cristo, queriam ser imitadores de Cristo. Eles estavam dispostos a morrer pela causa do reino. Essa é a diferença. As multidões, ela procurava cura, tratamento na alma, nas suas dificuldades, nas suas angústias, conflitos, tribulações, mas elas não almejavam ser semelhantes a Jesus. Meus amados irmãos, o que a gente vê hoje é isso. Não é errado a gente procurar por cura, tratamento, não,
Mas isso não deve ser o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui nessa terra é ser parecido com Jesus, é ser como Ele em caráter, atitudes e ações. Muitas pessoas, elas estão em campanhas porque querem cura nas suas vidas. Eles estão fazendo coisas por cura, por milagre, por adquirir coisas, menos para ser parecido com Jesus. Dificilmente você vê uma pessoa jejuando porque ela quer se livrar da mentira. Uma pessoa jejuando porque ela quer se parecer com Deus. A gente vê muitas pessoas jejuando porque querem carro, querem casa, querem emprego, querem cura, querem ver as coisas para a célula ou vão para o culto procurando, porque elas querem ver o sobrenatural. Elas querem ver alguma coisa, algum sinal do sobrenatural para elas poderem dizer que elas estão no ambiente. E quando manifestar essas coisas, para ela é tudo. Mas isso não é o foco. Você tem que procurar conhecer a Deus de todo o seu coração. Você tem que procurar praticar os mandamentos e se parecer com Jesus. Porque Jesus disse, querido, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é o que me ama. E eu também amarei. E também o Pai nos veja o Senhor, Ele tem um desejo muito grande que a gente venha atribuir a gente atributos em nossa vida, o caráter. Então a multidão, o que ela procura? Ela procura milagres, ela procura cura, ela procura tratamento na alma, ela procura resolver as angústias, os conflitos, dificuldades, tribulações. Isso não é errado, mas você tem que avançar, você tem que passar dessa fase e ir para a fase de se parecer com Cristo. Isso é ser discípulo, isso é ser alguém que realmente quer o reino de Deus, quer fazer parte, quer ser um vencedor. Então a pergunta que eu faço, de novo, é: onde nós estamos? Na categoria de discípulos ou na categoria de multidão? O que você está procurando? Por que você entregou sua vida a Jesus? Ah, pastor, eu entreguei minha vida a Jesus porque eu quero ir para o céu. Ah, eu entreguei minha vida a Jesus porque eu estava passando um problema muito difícil, então eu vim para Jesus. Ah, porque minha vida financeira estava quebrada, minha empresa estava quebrada, então eu vim para Jesus. E olha agora, tudo mudou. Mas só que isso, amados, não é ser um crente, um discípulo. Ser discípulo é se parecer com Jesus quando abre a boca, é se parecer com Jesus quando está fazendo alguma ação. Ser crente de verdade é não mentir, é não roubar. Está lá em os 10 mandamentos, eles falam isso tudo aí. É isso que Deus quer. Veja, se nós olharmos aqui o que Jesus está dizendo aqui, ele começa dizendo assim: olha, bem-aventurados os humildes. O que Jesus quer? Que você seja humilde. Bem-aventurados os que choram. Chorar é quando você está passando uma situação difícil, você se debruça diante de Deus, diante da presença dele e chora. Ou por algum familiar que está passando uma grande dificuldade, você vai chorar por ele. O Senhor quer mansidão. O Senhor, Ele quer misericórdia, Ele quer limpo de... Ele quer que você seja perseguido por causa da justiça. Ele quer que você venha suportar as injúrias. Isso é ser um crente de verdade. Então, essa é a pergunta: estamos buscando a Deus só para receber, ou estamos dispostos a dar a nossa vida por Ele? Essa é uma outra pergunta que eu faço para vocês e para mim também. Então eu quero aqui um pouco do versículo 13 e versículo 10, que são duas bem-aventuranças que falam do reino dos céus. Isso é interessante. Elas falam do reino dos céus. Para alcançar o reino dos céus, temos que trabalhar essas coisas na nossa vida. Nós temos que aprender a viver o que Jesus nos ensinou. Então, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Versículo 3, olha só: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso é uma promessa.
No versículo 10 também diz: bem-aventurados são os que são perseguidos, por causa de quê? Da justiça, do tzedeque de Deus, da retidão, de viver uma vida correta, porque deles é o reino dos céus. É a mesma promessa para quem é perseguido e para quem é humilde, é a mesma promessa, o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus. Isso é interessante, porque tem pessoas que não querem ser humilde, ser injuriado, não quer ser perseguido, mas o Senhor está dizendo que o reino dos céus é garantido a essas duas pessoas que são humildes e perseguidos. Você quer o reino dos céus, irmãos? Então você tem que ser contra tudo e todos que estão envolvidos em um sistema que está corrompido, e você está lá para fazer a diferença. Fazer diferença onde você for. Você pode ter certeza que você vai arranjar inimigos, as pessoas vão falar mal de você. Humilde de espírito é uma condição única para entrar no reino dos céus. E o que quer dizer ser humilde de espírito? Esvaziar-se de si mesmo. Jesus esvaziou-se de si mesmo. É o que diz em Filipenses 2, 5 a 11. Você vai procurar ler isso depois na sua casa. Ele se esvaziou de si mesmo, ele se tornou homem, e ele por isso foi crucificado, só porque ele procurou viver uma vida diferente do sistema da época. E hoje não é diferente. Ser humilde de espírito indica que não podemos subir um monte sozinhos, nós temos que depender do Senhor 100% na nossa vida. Será que nós estamos sendo humildes de espírito? Indica o desapego das coisas materiais. Queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. O tempo que estamos vivendo hoje como igreja, precisamos depender de Deus 100%. É um tempo que nós devemos nos esvaziar a nós mesmos. Outro dia eu estava pensando em casa. Eu pensei, como está a vida daquelas pessoas famosas que cobravam para fazer seus shows, cobravam cachês caros e colocaram a sua vida nisso, e agora que não está podendo fazer, como é que está a vida dessas pessoas agora? Como é que está a vida daquele pregador que só ia na igreja, onde tinha uma mega multidão, e ali era tirada aquelas ofertas, aquela coisa toda? Eu fiquei pensando nisso, porque agora, irmãos, ou a gente depende de Deus, ou a gente pula fora do barco. Nós como crentes precisamos depender de Deus. Agora nós valorizamos o abraço, irmãos, porque antes chegava-se na igreja e nem se cumprimentava. Aí o Senhor disse: ah é? Então agora você não vai poder nem abraçar. Então agora a gente valoriza o abraço. Agora a gente valoriza muitas coisas que nós não valorizávamos. Valorizamos até a casa de Deus. Agora até o templo nós valorizamos. Pessoas me procuram: pastor, quando é que vai voltar o culto? Eu estou com saudade. Eu digo: eu não sei, irmãos, eu tenho uma previsão aí que, segundo um decreto aí, nós voltaremos em maio agora. Maio para junho estaremos voltando. Mas eu não sei te dizer. O certo é que nós temos que nos preparar e ver como vamos viver agora, na dependência de Deus. Na dependência de Deus. Hebreus 13, 5 e 6 fala que nós temos que nos acostumar a viver com a vida que nós temos, que Deus está nos proporcionando nesse momento. E o que é não ser humilde? Uma pessoa que não é humilde. Que as pessoas pensam, né? A humilde é aquela pessoa quietinha, aquela pessoa ali pobrezinha, né? O que não é ser humilde é ser tímido, fracassado, retraído, se anula das coisas boas. Isso não é ser humilde, amados. Essas são características de pessoas que têm problema na alma. Se essa pessoa que tem essas questões aqui, timidez, fracassada, retraído, pessoas que sempre estão se privando das coisas porque pensa que é humilde, essa pessoa precisa se esvaziar. Essa pessoa precisa tirar isso da sua vida.
para que o Senhor possa tratar com elas, possa encher a vida delas do Espírito Santo. Então se você é essa pessoa que é tímida, é quietinha, aí a pessoa olha para você, é humilde, não, isso não é sinal de humildade, isso é sinal de que você tem algum problema na sua alma que precisa ser resolvido. Essa é a realidade. Deixa que o Espírito Santo de Deus, queridos, possa encher a sua vida, possa encher a sua vida da sua presença dele, de Deus. E o que é ser humilde? É você entender uma coisa, queridos, é que você não é adequado para esse mundo aqui. É ser uma pessoa que tem que entender uma coisa: é inadequado, vai ser rejeitado, pode ter certeza. Porque ser humilde não é ser bobo, não é ser besta na nossa linguagem aqui, não é ser uma pessoa bestada, não. Ser humilde é ter postura, é viver na retidão com simplicidade. Ser humilde é ser também ter ausência de orgulho próprio e viver na dependência de Deus, como eu já falei ainda agora. Como é que a gente pode não se tornar humilde? Pastor, então como é que eu me torno humilde? Primeiro, queridos, não olhe para você mesmo, não fique olhando só para você mesmo. Esse é um tempo oportuno para nós ajudarmos o próximo, porque quando nós ajudamos o próximo de todo o nosso coração, nós estamos deixando de olhar para o nosso umbigo e passamos a olhar para o próximo que necessita. Não fazemos nada da nossa própria força. Isso é ser humilde, isso é se tornar humilde. Quando você aprender a fazer as coisas na dependência de Deus, na dependência do Espírito Santo de Deus, você está se tornando humilde. Você está se tornando humilde. É você exercer a fé. A fé, queridos, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se veem. Então, quando nós começarmos a andar pela fé, bem, eu não vejo, mas eu creio, as coisas você vai demonstrar esse caráter de humildade. A fé, ela pode ser aumentada quando nós nos debruçamos em intimidade com Deus, em intimidade com a sua palavra. Então, o nosso desafio hoje, meu amado, é realmente depender de Deus, é viver contra um sistema que está sendo vivenciado por nós na nossa realidade. Então, nós já falamos o que é ser humilde, já vimos que ser humilde é esvaziar-se, ter um comportamento interno, ali de realmente humildade, não pensar em si próprio, é viver contente com o que você tem e podendo repartir com a outra pessoa. Então veja bem, queridos, ser humilde é você se esvaziar para ser preenchido. Em uma tradução diz que bem-aventurados pobres de espírito. Mas esse pobre de espírito não quer dizer que você seja pobre, miserável, desgraçado, não. Pobre de espírito quer dizer que você precisa de Deus na sua vida. Você precisa ser preenchido pelo poder de Deus, pela presença de Deus. Agora nós vamos ver a questão de ser perseguido, que é a segunda bem-aventurança. Ela é mais pesada, ela nos desafia ainda mais, porque veja só, bem-aventurados que sofrem perseguição, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Queridos, ninguém quer ser perseguido, todos nós buscamos a paz, todos nós buscamos viver uma vida tranquila, mas se nós estivermos fazendo a vontade de Deus, nós vamos ser perseguidos. Essa é uma realidade, nós não podemos fugir, nós não podemos fugir. Então, isso é uma questão de consciência, você entender isso. Perseguidos por quê? Por causa da justiça. Você não vai ser perseguido por você ser mentiroso, ser insensato, religioso, ser tolo. Não, essas coisas assim, você não será perseguido por essas coisas, queridos. Você vai ser perseguido simplesmente por causa da justiça,
da retidão, de fazer a coisa certa, de falar a verdade, ser fiel. É por essas coisas que você vai ser perseguido. Não é perseguido por defender uma causa, mas será perseguido só por causa da justiça. Só isso. Não é por ser bom, nobre, não. É simplesmente por ser justo. Ser justo é se assemelhar a Cristo. Quando você colocar sua vida no caminho da retidão, dizer: eu quero ser como Jesus, eu quero andar nesses caminhos, você será perseguido. Jesus disse aqui em João 15, 18 a 20: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, odiou a mim. O que Jesus estava dizendo? Se o mundo me odiou, por eu viver uma vida sem mentira, sem pecado, sem falar alguma coisa contrária à lei de Deus ou ao próximo, ele me odiou. Assim vai ser com vocês. Assim vai ser com vocês. Olha, irmãos, o Brasil está passando por um momento muito difícil. É uma guerra muito grande. É uma guerra que só o sangue de Jesus, o poder de Deus para mudar. Versículo 19 do Evangelho de João 15: se fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Nós não somos do mundo. São palavras muito fortes. O Senhor diz: mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Quando você começa a andar na contramão de um sistema corrompido, e que o inimigo e o mundo sabe que aquele sistema não consegue te controlar, ele vai te perseguir. Você vai ser perseguido por causa disso. Versículo 20 diz: lembrai-vos da palavra que eu vos disse. O que Jesus disse? Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Olha, amados, isso é um desafio para nós. Esse evangelho que diz que você não vai ser perseguido, que você, no momento da perseguição, você vai sumir. Olha, eu acredito no arrebatamento que vai acontecer, meu querido. Mas também acredito que vai haver perseguição, que vai haver prova, que vai haver refinamento na nossa vida. Eu acredito. Porque o Senhor está falando. O que a igreja já foi perseguida esses tempos agora? Que perseguição a igreja sofreu? O que estamos sofrendo agora, de não poder fazer cultos, ainda não é uma perseguição. Eu ainda estou acreditando que são medidas cautelares para proteger, por causa de uma situação de saúde. Eu ainda acredito. Até agora estou acreditando nisso, que não é uma perseguição. Mas vamos ver quando passar essa situação, como é que vai acontecer. Então nós temos que estar preparado. Você, igreja, tem que estar preparado. Então por que e por quem somos perseguidos? Por quem? Olha, queridos, muitas vezes pela própria igreja. Infelizmente acontece isso. Somos vítimas de julgamento, de xingamento pelos próprios irmãos de igrejas. Não é o fato de ser bondoso ou nobre, mas sim porque você quer ser diferente. Não vou para aquela igreja, que é daquela igreja, então eu não vou para lá. Muito radical. A palavra é muito dura. Meus queridos, não é que a palavra é dura. É você que não quer mudar a sua vida. Você quer viver no sistema. Você quer viver nesse sistema mundano, pecaminoso, injusto, mentiroso.
Essa é a realidade. Só porque você que decidiu, amados, ser condenado por isso, perseguido por causa de Cristo, e ser justo. Quando você estiver sendo perseguido, preste atenção aqui que eu vou lhe falar. Quando estiver te julgando porque você está vivendo uma vida correta, fiel nas orações, fiel com a casa do Senhor, fiel com Deus, a sua vida consagrada ao Senhor, você começar a abandonar todos os maus costumes do mundo, isso, e as pessoas começarem a te perseguir, te caluniar, falar coisas contra você, é uma prova de que você está sendo um crente autêntico. Você está sendo um discípulo autêntico. Como é que eu posso enfrentar essas perseguições? Olha, o Senhor fala em Lucas 6, 22 e 23, bem-aventurados sereis, quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, rejeitarem o vosso nome indigno, por causa... O que o Senhor diz? Regozijai-vos nesse dia e exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Como é que eu devo enfrentar essa perseguição? Olha, regozijai-vos, exultai, dance, cante, adore, ore, faça alguma coisa. Você não pode ficar irritado, chateado. Se te acusarem perante a justiça, vai mediante a justiça. Você tem que se defender mediante a justiça. Mas se é só falar, se é só... Você tem que estar... Não se preocupe com a sua biografia, né? Se preocupe em fazer e obedecer à vontade de Deus. Mas a vós que ouves, digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Versículo 27. Irmãos, isso é um alto nível, isso é um desafio. Por isso que eu falo, é o desafio de ser alguém que teme a Deus, que é fiel a Deus. Não devemos revidar, retaliar essa pessoa. Há um comentário maldoso no Face, aí eu entro lá e detono. Não faça isso. Abençoe, sempre abençoe, ore por essa pessoa. Você não deve ficar ressentido, ficar deprimido diante da perseguição. Por que está acontecendo isso? Face, Senhor, você está sendo justo, você está sendo correto, e por causa disso está vindo a perseguição. É o que diz a palavra. Então regozije-se, exulte, não assuma postura de condenar aquela pessoa. Sou melhor, quem é essa pessoa para... Não podemos fazer isso. Quer dizer, poder a gente pode, mas não é lícito. A palavra de Deus condena tais atitudes. Nós temos que obedecer à palavra do Senhor. Quem você é realmente? Você é um filho de Deus. Você deve se regozijar, porque o teu galardão, queridos, é grande nos céus. Quando estão entendendo? Diga para a pessoa aí na sua salinha aí, ó: varão, vigia, porque se você fizer a coisa certa, a perseguição vai vir. Você vai ser odiado, caluniado. Queridos, hoje é fato, isso é uma realidade. Mas a perseguição é uma prova de que nós estamos vivendo realmente o evangelho verdadeiro, um evangelho autêntico, uma vida autêntica. 2 Coríntios 4, 17 e 18: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória, não atentando nas coisas que se veem, mas sim nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, enquanto que as que se não veem são eternas.
Então a nossa vida é viver olhando para a nossa pátria, porque somos um cidadão dos céus. Se nós entregamos a nossa vida a Jesus, somos um cidadão dos céus. Então a partir desse momento não podemos viver pelo que nós estamos vendo, mas sim pelo que você crê. Viva pelo que você crê. Eu não vejo, mas se Deus prometeu, eu creio. Eu não estou vendo ainda, mas o Senhor prometeu, eu creio. Quando nós começarmos a viver assim, nós vamos ter uma percepção de quem somos. Nós vamos ter consciência do lugar para onde vamos, e nós vamos ter conhecimento daquilo que nos espera. Muitas pessoas, irmãos, elas não têm esse nível de vida. Isso é um nível elevado. Lucas 6, versículo 27, mas a vós que ouvis digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, não lhe negues também a túnica. Que estilo de vida o Senhor está propondo para nós? Que desafio o nosso mestre colocou para nós, irmãos? Não é fácil viver, porque nós ainda temos muito da natureza terrena morando dentro de nós. Ficamos chateados quando somos contrariados. Ficamos chateados quando alguém nos fala sério, fala alto, até de uma forma meio ignorante, porque estamos fazendo uma coisa errada, a gente fica bravo. Essa geração de hoje, que não quer ser confrontada com nada. Eu não estou me referindo às pessoas que não conhecem Jesus, estou me referindo a pessoas que já professaram a fé nele. Nós precisamos amadurecer. Nós sabemos que o homem natural, ele odeia Cristo, mas o homem espiritual, queridos, ele se assemelha a Cristo, ele procura se assemelhar a Cristo. Então o nosso desafio é ser humilde. O nosso desafio é suportar a perseguição. O nosso desafio é viver sendo justo. Olha só o que diz em Lucas 6:26. Ai de vós, quando todos os homens vos louvarem, porque assim faziam os seus pais aos falsos profetas. Olha só o que o Senhor está dizendo. Ai de vós, quando as pessoas estiverem elogiando você. Poxa, você e tal, e batendo palma. O Senhor está dizendo, ai de vós. Mas Ele diz, bem-aventurado aqueles que são perseguidos. Mas para quem está sendo elogiado é ai. Cuidado, meu irmão. Se sua vida está muito certinha ali, muito sem... ninguém, está todo mundo concordando com você... Pessoas que não conhecem Deus estão concordando com você, avalie a sua autenticidade na sua vida espiritual. Avalie se você ainda está na fé, seguindo a Jesus. O homem natural precisa de transformação na alma e no espírito, mas isso não vai acontecer pela sua própria força. Nós precisamos mostrar a nossa face nova que Jesus nos deu. A igreja brasileira, isso é uma opinião própria. A igreja brasileira está caminhando rumo a uma perseguição? Faça uma perguntinha, será? Será que a igreja brasileira está caminhando? Olha só, veja o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Covid-19, pandemias, sistemas globalistas querendo invadir a igreja e as famílias. Essa é a realidade atual em que estamos vivendo. Hoje não tem mais nada escondido, está tudo desmascarado. As aberrações, essa questão global que está promovendo com ativismo para destruir famílias no Brasil e no mundo. Estamos diante de uma situação difícil. Hoje as pessoas simplesmente estão ameaçadas. Estão ameaçadas simplesmente por buscar ser justo e falar a verdade. Igreja,
Abra os olhos espirituais. A nossa liberdade de culto está sendo ameaçada já. Eu sei que isso é forte estar falando aqui, mas a nossa liberdade pode estar sendo ameaçada. E qual vai ser a nossa atitude? Até agora temos liberdade para pregar o Evangelho. Enquanto tivermos essa liberdade, meu amado, minha amada, viva o verdadeiro Evangelho, o verdadeiro cristianismo. Deixe as obras da carne. Apocalipse 2:10 tem uma palavra de consolo para nós. Entre aspas. Não temas o que hás de padecer. Veja bem. Não temas o que hás de padecer. Eis que o diabo está para lançar algum de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Isso é uma recomendação do Senhor. Olha, não temas o que hás de padecer. O Senhor sempre falando, olha, no mundo vocês vão ter tribulações, não temas os que há de padecer, vocês serão perseguidos. E a igreja parece que não está preocupada com isso. Qual vai ser a tua postura a partir de hoje, ao ouvir essas palavras? Será que nós estamos vivendo o verdadeiro evangelho do reino, queridos? Ou será que nós estamos brincando de ser crentes? As perseguições e tribulações que sofremos hoje, é por causa da justiça? Ou é por causa da insensatez de nossa religiosidade, nossas besteiras que muitas vezes a gente faz? Vamos avaliar. Será que o que eu estou sofrendo hoje é uma perseguição ou é uma consequência de um pecado que eu cometi? Porque isso é diferente. 1 Pedro 4, 14 e 15 diz assim, olha, se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois. Bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Amados, talvez até agora nós não estamos sendo perseguidos, porque nós não estamos fazendo a coisa certa. Mas quando nós começarmos a interferir no avanço do reino das trevas, de uma forma forte, pode ter certeza. Até quando nós vamos obedecer às proibições? Até quando? Eu vou falar logo aqui. Até quando não ferir os princípios da minha fé. A partir do momento que começar a ferir os princípios da minha fé, a minha crença, não vou obedecer não. Veja, o versículo 15 diz, de 1 Pedro 4, mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Tem muitas pessoas que estão sofrendo porque estão se metendo em negócios alheios, estão roubando, praticando mal. Veja, queridos, a pergunta que eu quero concluir: qual é a sua atitude a partir de agora? O que você vai fazer? Você vai continuar assim com essa vida de concordância com o mundo? Não, pastor, mas eu não posso fazer isso aqui porque senão a minha família... Você não sabe o que é, irmãos, ser realmente um cristão. Na sua maioria, muita gente não sabe. Eu estava lendo um livro hoje, em que fala o seguinte: veja só, se um judeu hoje, que não conhece Jesus,
de uma família ortodoxa ou religiosa, judeu praticante da lei, se um deles aceitar Jesus, eles são excomungados da família. Para eles não é simplesmente dizer, levantar a mão e dizer eu aceito Jesus, não. Quando uma pessoa, um judeu, professa a fé em Yeshua, ele está correndo o risco de ser expulso da família dele, perder toda a herança, e tudo de bom que ele fez será esquecido. Você está disposto a passar por um momento como esse? O que você já perdeu depois que você se tornou cristão na sua família? O que você já perdeu? Me diga. Você continua morando na casa dos pais, ou ali direitinho, comendo direitinho, ninguém te xingou, expulsou você de casa. Se aconteceu com você isso, é que você realmente se mostrou diferente. Graças a Deus que nós temos ainda essa oportunidade. Meus irmãos, é um desafio ser um cristão nos nossos dias. Diante de tudo que estamos passando, é um desafio. Por isso eu quero te desafiar. Levante-se. Como pastor? Ore mais. Incomode mais. Procure ser mais correto possível. Não minta. Não faça negócio. Não negocie a verdade para você se dar bem. Não negocie. Não negocie. Viva uma vida de caráter. Se você é um jovem solteiro, te guarda, te santifica. Mesmo que você seja rejeitado pelos seus amigos, entre aspas, mas você tem certeza de que Jesus está contigo. Perca a sua vida por causa de Jesus e você vai achar. Porque se você perder a sua vida, amar a sua vida por causa de amigos, porque as pessoas você vai perder no final. O próprio Senhor Jesus disse: quem perde a sua vida por minha causa, achará. O Senhor está te desafiando a perder a sua vida por causa dele, a ser perseguido por causa dele. Você está disposto? Se você está disposto, eu quero orar com você agora. Se você está na sala da sua casa e você estiver sentado, fica em pé que eu quero orar com você. E se tiver alguém do seu lado aí, é da sua família, você pode pegar na mão, você pode ali estar junto ali, e nós vamos estar orando para o Senhor abençoar a tua vida, para o Senhor te fortalecer nesses dias, nesse tempo difícil que estamos vivendo, para que o Senhor te fortaleça e te levante como luz. Você precisa ser diferente. Eu vou orar agora com você, pedindo que Deus te fortaleça, pedindo que Deus te ajude, pedindo que Deus te dê uma oportunidade de testemunhar. Eu quero desafiar você que nesses tempos de confinamento não tem ido na igreja, não tem entregado as suas contribuições, não tem entregado a sua oferta, não tem dado a sua primícia. Eu quero desafiar você. Se você não fez isso, retome isso na sua vida e comece a ser justo, manter a obra de Deus, manter a casa de Deus. Nós da IDPB temos missionários para sustentar, temos coisas a pagar. Precisamos de que você seja realmente fiel a esta casa. Você que também não tem sido fiel com sua congregação, seja fiel à sua congregação, porque foi ali que Deus te colocou para abençoar a tua vida. Eu quero neste momento orar. Curva a sua cabeça. Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus o nosso Messias, eu oro em favor desta pessoa, deste homem, desta mulher, em favor desta família que está reunida nessa casa. Que o Senhor venha abençoar essa casa de uma forma sobrenatural, trazendo para essa casa a tua glória, a tua luz, trazendo consolo no coração dessa pessoa que talvez já esteja atribulada, até depressiva. Senhor, estende a tua mão e cura esta alma aflita, esse coração atribulado, Senhor.
Meu Deus, levanta o caído agora. Levanta aquele que tem tentado se manter de pé. Levanta ele e mantenha-o de pé, Senhor, até a tua volta, meu Pai. Meu Deus, quebra as cadeias, quebra as correntes, as amarras, Senhor. Destrói, meu Pai, através do sangue de Jesus, esse empecilho que está sobre essa vida, meu Deus. Arranca dos lábios dessa pessoa a mentira, tira do coração a hipocrisia, a falsidade. Meu Deus, eu te peço em favor dessa casa, Senhor. Vem trazendo salvação, meu Pai, para essa família, para este homem, para essa mulher. Vem trazendo luz para que ela pare de caminhar nas trevas. Meu Deus, eu peço de Ti em favor dessa família, para aqueles que ainda não Te seguem fielmente, que eles se posicionem agora. Te levanta, meu irmão, te levanta, minha irmã, e caminha na luz, e caminha na justiça, na retidão do Senhor. Seja diferente do sistema, não concorde com o mundo, porque você não pertence a ele, você pertence agora a Yeshua, a Jesus de Nazaré. Meu Deus, age nessa vida, age nessa família, salva aquele que precisa de salvação agora. Senhor, nós não podemos agora estar indo ali, mas essa pessoa está ouvindo agora. Receba a graça de Deus na tua vida, receba a presença de Deus na tua vida agora, em nome de Jesus. Guarda essa família, protege dos males desse mundo, protege desse vírus, protege em nome de Jesus de toda essa maldade que está no mundo, Senhor. Esse inimigo invisível que é esse vírus, e também o inimigo das nossas almas, que tem tentado enganar as pessoas. Em nome de Jesus, que todo o engano seja destruído, que toda língua mentirosa seja destruída, em nome de maldição quebrada agora, e que nós possamos caminhar firme no nosso projeto de implantar o reino de Deus nessa terra. Nos ajude, Senhor, a ser mais manso, nos ajude a ser pacificadores, nos ajude, Senhor Deus, a sermos pessoas que não negamos o Teu nome. Nos ajude, Pai, nos dê força, nos ajude a exercer nossa fé nesses dias difíceis, meu Pai. É o que eu te peço agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe tua vida, tua casa, você que nos acompanha nessa live, que o Senhor encha a tua casa de bênçãos, encha a tua casa de verdade, de revelação, de comunhão, que o Senhor encha a tua casa de provisão, que não falte nada na tua mesa, na tua despensa, que não falte o recurso para você. Essa é a bênção que eu peço em teu favor, nessa semana agora, nesse tempo que estamos vivendo agora. Que Deus abençoe. E eu quero já aproveitar, depois o ministério vai encerrar com um louvor abençoado. Eu quero aproveitar para você nos ajudar com a inscrição do 1000 inscrições. Estamos precisando de 800.